Nesta manhã de sábado, vivenciando a terceira semana da Quaresma e hoje o quinto dia da novena em honra a São José, que traz como título São José, Homem do Silêncio, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, hoje vivenciamos, dentro daqueles 3 pilares da nossa caminhada quaresmal, vivenciamos este primeiro, que é o tema da oração. E Jesus contou esta parábola para nos ensinar como rezar, para nos ensinar qual é a oração que agrada a Deus. É sempre bom a gente lembrar que a oração é um diálogo com Deus, que a oração é também uma súplica a Deus. E quando eu me coloco em oração, quem precisa estar no centro é Deus. Deus é o centro da nossa oração. Deve ser o centro da nossa oração. Nesta parábola que Jesus conta, diz que 2 homens subiram ao templo para rezar. 2 entraram na igreja, no templo, 2 dirigiram suas preces. A questão é que o primeiro, o fariseu, dirigiu as suas preces a si mesmo. Nesta oração do fariseu, quem estava no centro era ele mesmo. E naquela oração do publicano, que reconheceu-se pecador, aproximou de Deus como quem tem necessidade, esse sim colocou Deus no centro, onde implorou de Deus a misericórdia, reconhecendo ser pecador. Jesus termina o evangelho dizendo que esse último voltou para casa justificado. Por quê? Porque a sua oração foi realmente dirigida a Deus e não a si mesmo. Podemos dar uma olhadinha a mais no texto mesmo do Evangelho para a gente perceber
Será que a nossa oração, muitas vezes também, durante a nossa oração, nós não nos colocamos no centro? Será que nós também não nos colocamos diante de Deus? Será que na nossa oração nós não aproximamos de nós mesmos, dirigindo as preces a nós mesmos, aproximando, pensando que estamos aproximando de Deus, mas com o coração onde não tem mais espaço para Deus? Ou será que a nossa oração é realmente dirigida a Deus? Será que nós nos aproximamos de Deus como quem tem necessidade? Olhando para esta parábola, o fariseu, aquele que pensava ser o mais justo possível, Jesus coloca dentro da parábola algumas características da oração do fariseu. Ele estava de pé, dizia que não era igual aos outros, que não era ladrão, que não era desonesto, que não era adúltero, que não era, inclusive, como os cobradores de impostos. E ele, no seu pensar, fazia muito mais do que Deus exigia ou do que a lei exigia. Os mandamentos exigiam o jejum uma vez por ano, e ele jejuava 2 vezes por semana. Veja, uma oração que não sai de dentro dele mesmo. É uma oração para ele mesmo. A exaltação aqui foi para ele mesmo. Eu não sou assim, eu não sou assado, eu sou desse jeito, eu não sou como os outros. Quer dizer, uma oração que não agradou a Deus. Por outro lado, queridos ouvintes, o cobrador de impostos, ele ficou à distância, não se atreveu a aproximar, a ir até a frente, mas com humildade inclinou-se para diante de Deus, diante daquele que tem o poder, ele poder rezar. E disse: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Muito diferente do fariseu, não é verdade? Reconhecer a nossa miséria diante da grandeza de Deus. Reconhecer a nossa pequenez. Reconhecer a nossa miséria diante da misericórdia de Deus. Veja, se a nossa oração agrada a Deus, quando existe na nossa oração este encontro bonito da nossa miséria com a misericórdia de Deus. Se não há este encontro, a nossa oração não agrada a Deus. Precisamos da humildade quando nos aproximamos de Deus. Reconhecer que somos pecadores, inclusive indignos de estar diante da presença de Deus. Vamos pedir a Jesus que nos ajude no dia de hoje a aproximarmos-nos dele como quem tem necessidade, com humildade, para que no dia de hoje a nossa oração seja pura e verdadeira. Que a oração que brota de dentro do nosso coração possa sim chegar aos ouvidos de Deus, porque é uma oração de humildade, é uma oração que reconhece, ou melhor, que reconhecemos ser pecadores necessitados da graça de Deus. Que o Senhor nos ajude e faça de cada um de nós verdadeiros discípulos, onde
bebe desta fonte da misericórdia, preenchendo assim todo o nosso vazio, transformando assim a nossa miséria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.